eram todos inocentes. O mais doloroso é que quase ninguém, nem mesmo entre nós outros, resiste à pressão de fazer em seu discurso uma separação dos inocentes contra os outros. Leia-se, traficantes, bandidos, monstros. Dentre a centena de mortos no massacre promovido pelo confesso Cláudio Castro no Rio. Em todo diálogo, todo comentário, fica implícito de que parte das vítimas simplesmente merecia morrer. Muitos desses colóquios são só entre nós mesmos. Nem são entre nós e essa gigantesca massa sedenta de sangue e que acredita expressamente que se a polícia matou é porque a vítima era bandido. Há aqui uma discrepância entre cultura e lei. A lei não permite pena de morte. Mesmo que a previsse, não seria sem antes um longo processo no qual os réus tivessem, supostamente, o direito à presunção de inocência e à defesa irrestrita. Fim da ação, sua execução não seria levada a cabo por um desses policiais destinados a patrulhar nossas ruas. E, após tudo isso, mesmo com todos os trâmites, a pena de morte continua sendo, como ainda é, nos países em que existe, um mecanismo legal da barbárie, não da civilidade. Já a cultura pressupõe que policiais matam quem merece morrer e ponto. Se a pena capital é bárbara, não há adjetivo para definir as execuções sumárias. Até em estados de guerra existem códigos legais. As convenções de Genebra, o direito internacional humanitário, que proíbem tortura e assassinato de pessoas desarmadas, mesmo militares. Só que a gente cede à pressão do discurso majoritário. Nos deixamos levar pelo que a ciência social alemã, Elisabeth Noella Neumann, chamou de espiral do silêncio, que é quando as pessoas deixam de expressar suas opiniões, ou mesmo de declarar com justiça aquilo que as ciências humanas já descobriram. E ciência não é palpite, por considerarem-nas impopulares. Por medo do isolamento social que elas causam. A espiral do silêncio nem sempre é problemática. Ela manteve os fascistas caladinhos por décadas, embora eles nunca tenham deixado de existir. Era errado ser fascista quando a imprensa, os livros, o cinema, as rodas sociais lembravam os estragos que o fascismo provocou no mundo todo. Quando a espiral antifascista foi rompida, no entanto, deu ruim. Deu Trump, Meloni, Duterte, Orbán, Bolsonaro. Era melhor que ela ainda existisse. É como dizem alguns memes que fazem parte da exceção, não da regra atual. Saudades do tempo em que as pessoas tinham vergonha de serem idiotas. Da nova espiral, a atual, não devíamos permitir que ela nos cale acerca de verdades e conceitos importantes para garantir a primazia da civilização sobre a barbárie. E a verdade, no caso em tela, é que se mais de 130 pessoas foram assassinadas,
Se grande parte ou a maioria delas foi executada com tiros e facadas nas costas, então o aparato do Estado foi usado para cometer crimes contra a humanidade, muito mais graves do que o tráfico de entorpecentes, cuja legalização devia ser alvo de uma discussão mais séria, justamente para encerrar a guerra às drogas criada por Richard Nixon, guerra que está ativa até hoje e na qual somos derrotados todos os dias. Não entra nessa verdade a questão sobre se os mortos eram culpados ou inocentes. Pessoas assassinadas nas ruas são vítimas e ponto. E refiro-me aqui a todas elas, inclusive aos 4 policiais que também pereceram. Quando foi dada a ordem para o confronto, os seus autores tinham noção completa da mortandade que produziriam. Se houvesse dúvida sobre isso, o fato de dezenas de rapazes desarmados terem sido executadas em área de mata fechada resolve essa dúvida. Um dos mandantes do crime, nós sabemos quem é. Cláudio Castro confessou perante dezenas de repórteres em rede nacional. Seu objetivo era surfar na onda da cultura, com desprezo inegável pela lei. Logo de cara deu certo. Os batalhões de acéfalos invadiram as redes parabenizando-o. Eles não sabem o nome de uma única das vítimas do massacre. Todos pretos ou quase pretos de tão pobres. Não sabem a idade delas, não sabem que escola elas frequentaram ou o que faziam para sobreviver. Mas sabem, sem sombra de dúvidas, que eram bandidas. Logo, porém, veio uma onda de rejeição contra Castro. Uma onda pequena, mas veio. Primeiro, em razão das mentiras que ele declarou contra o governo federal, desmentidas pelo ministro Ricardo Lewandowski, e que obrigaram o governador a proferir humilhantes desculpas no mesmo dia. Depois surgiram os colonistas e os intelectuais com alguma vergonha na cara. Gente que, se não é rara, continua tendo espaços raros de manifestação em veículos de mídia. Com eles, estamos declarando solenemente aqui para romper a espiral do silêncio. Cláudio Castro devia ser preso. Os chefes da segurança que secundaram suas decisões, idem. Os policiais, pelo menos aqueles que se afundaram na mata para executar homens inocentes, ibidem. E, sim, todos e cada um dos homens inocentes executados pelo Estado do Rio de Janeiro eram inocentes. Não estavam nem mesmo sob qualquer tipo de perquisição judiciária. Só seriam culpados se, vivos, tivessem sido processados, julgados e condenados, com que estariam presos não mortos. Mas foram assassinados num gigantesco e macabro ato de marketing político, impulsionado pelo sadismo de uma cultura que existe à revelia da lei mais civilizatória já inventada. Aquela que diz que a vida humana é o bem mais precioso de toda e qualquer sociedade. Eram todos inocentes. Crônica de Léo Bueno, publicada no dia 30 de outubro de 2025. Para quem ainda não sabe, Léo Bueno é um jornalista independente. Trabalhou no Semasa e Mauá. Estudou jornalismo na Metodista. Concluiu os estudos em 1996. Vive em Santo André, mas já morou em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.
nasceu no dia 7 de maio de 1973, em San Juan, Porto Rico. Casado com Érica Suzuki desde 9 de dezembro de 2000. Casal bonito e inteligente. Gosta também dos textos de Léo Bueno? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.